Olá! Hoje o nosso convidado do programa Cutucando é o professor Gerardo Vasconcelos. Não deixem de assistir. Confiram! Estamos aqui com o professor Gerardo Vasconcelos. O professor Gerardo Vasconcelos é autor de uma vasta obra sobre educação, história e memória. Temos em mãos o livro do professor, Memórias do Silêncio, Militantes de Esquerda no Brasil Autoritário. Dos 5 capítulos, o capítulo 2 me chamou muita atenção, professor. Cultura, política e memória no Brasil autoritário. O que diz respeito a esse capítulo, professor? Vamos entender aqui o conjunto, né? Na realidade, esse livro, Memória do Silêncio, foi publicado em 1978, 1998, olha ali, 98. Isso tem 14 anos, né? Foi resultado da minha pesquisa de doutoramento, que foi aqui na Sociologia, orientado pela professora Iris Barreira. Sou da primeira turma de doutorado aqui, quando criaram o doutorado, né, em 94, eu terminei em 97. E esse é uma parte da tese. A tese deu 2 livros, Memórias do Silêncio, que eu me utilizo mais, porque na realidade a tese de doutorado foi sobre os militantes de esquerda no Brasil no período pós-64, 64 até a anistia de 79. Né? E eu utilizo prioritariamente a fonte oral. Né? Veja, naquela época já era um problema ainda falar de fonte oral, né? Sobretudo na sociologia. Né? A história já começava também, claro, vários centros de pesquisa no mundo já se constituíram, mas aqui ainda era um problema a utilização dessa fonte. Hoje isso é muito tranquilo, né? Mas a gente ainda tinha uma certa dificuldade em lidar com essa fonte. E, sobretudo, porque se tratava de um período recente. Isso para a história também havia um outro complicador, né? Que para a história é como se o historiador quanto mais recuado for, quanto mais historiador será esse indivíduo que pesquisa um tempo muito recuado, né? Então, quando você trabalha com a história recente, com o tempo presente, fica um pouco aquela coisa, né? De que você não teve ainda o recurso suficiente para analisar com uma certa frieza e tal aquele material. Sem falar que o pesquisador enfrenta um outro problema, sobretudo, com essa fonte e com o período recente. Por quê? Porque você está falando de pessoas vivas e é como se esses grupos que você está trabalhando, como se dissesse assim, olha, quem é você para falar isso quando eu vivi aquele período? Somente no período de exceção, no período da ditadura, no período da repressão política e tal. Então, quer dizer, o cara vai dizer, olha, eu fui preso, eu fui torturado, eu fui exilado, eu entrei na clandestinidade. E chega esse menino que está querendo falar de uma coisa que eu vivi, quer dizer, eu tenho a chave da história na mão. Então, é como se você já entrasse meio que num certo conflito com esses grupos que você vai trabalhar. Quer dizer, eu vivi um pouco isso naquele período, né? E onde, dado momento, essa exigência de que você tem que recuar, que você tem que se manter neutro, isso é muito difícil. Porque chega um momento que você está se emocionando junto com o seu narrador, com a fonte que você está coletando, com a pessoa que você está entrevistando, e nego falando de morte, de tortura, de repressão e tal. Quer dizer, então isso acaba gerando um pouco isso, né? Então, esse capítulo que você se reporta, né, você tem que entender um pouco essa mudança na cultura política, né, que ocorre aqui na região, que ocorre no estado. Quer dizer, como é que essas pessoas enfrentavam o período de exceção, enfrentavam a ditadura, né? Então ela versa um pouco sobre essas questões e me utilizando da fonte oral, porque assim, claro que como qualquer fonte, qualquer fonte de pesquisa tem que ser problematizada, né? Então, seja um documento, seja a fonte oral, seja a literatura, seja o cinema, uma fonte poética, uma fonte jornalística, né? Você tem que problematizar. E nesse período, por exemplo, o recurso do jornal,
Havia alguns complicadores, né? Porque os jornais que estavam vivendo um período de exceção, um período de muita censura, fortíssima censura, né? E aí a opção por correr diretamente com as pessoas envolvidas, quer dizer, pensar o período da ditadura a partir da versão dos militantes. Essa era a questão, né? Me utilizando de alguns autores que foram importantíssimos para mim no campo da história, sobretudo o Michel Pollack, com a ideia dele da memória subterrânea, né? Da disputa de memória. A memória estava em disputa, né? E ela poderia viver muito tempo num ciclo de família e de amizade, até que houvesse a necessidade dela emergir ao espaço público e disputar com a memória oficial. Para que isso ocorra, tem que haver uma escuta. O pesquisador é um pouco isso, quer dizer, essa escuta que possibilita essa memória sair desse campo subterrâneo e disputar com a memória oficial. Tanto é que esse período ainda continua em disputa, né? Se você pega, por exemplo, a versão dos militares, eles acham que eles foram injustiçados, que a esquerda exagerou, que aquilo que era tortura não era bem tortura. Então, essa disputa ainda continua. Como volta a discussão, por exemplo, hoje sobre a anistia, né? O modelo de anistia no Brasil, que foi anistia recíproca, teoricamente perdoar os dois lados, só quem se lascou nessa história foi a esquerda também, né? Porque os torturadores não foram punidos. E a esquerda já teria sido punida quando ela passou pelos porões da ditadura. Quando foi preso, torturado e tal, quer dizer, eles já foram punidos, né? E os torturadores? Os torturadores não foram punidos, né? Então, isso com o tempo vai chegar a situação de, tipo o Pinochet, você tem um velhinho de 80, 90 anos, mas esse velhinho torturou, matou e tal, e que a impunidade vai permanecer. Que é o caso daquela comissão Verdade, que está se instaurando hoje em vários lugares do Brasil, né? Gerardo, Memórias do Silêncio. Veja, o que acontece aí? Eu acabei me utilizando muito dessa categoria, até como uma categoria mesmo de pesquisa, de análise também, que foi o silêncio. O silêncio, no caso dos militantes, era a condição de se constituir um discurso heróico, né? Ou seja, quem era o herói? Aquele que não falava nada, né? Então, por exemplo, o grande referencial dos militantes aqui no Ceará foi um militante português chamado José Duarte. Que o José Duarte, quando ele foi preso, ele só disse o seguinte: declaro que me chamo José Duarte e nada tenho a declarar. Falou nem o nome direito. Não entregou ninguém, foi torturado, não disse porra nenhuma. Eu me lembro na época da campanha da Dilma, isso estava em questão, dizendo, pô, mas ela mentiu, ela só mentiu para salvar né, os meus companheiros, para salvar fulano. Então, quer dizer, em dado momento, você tinha que mentir. Porque se você dissesse a verdade, ia gente preso, morta, torturada, entendeu? Então, o silêncio era a condição desses militantes, né? De preservar a memória do grupo, de preservar os seus ideais, né? Então, acaba sendo quase como um conceito muito forte, diferente do delator, o delator é o contrário, aquele que dizia tudo. Ele virou bandido aos olhos dos militantes, né? Só que aí acaba havendo meio que uma mescla entre silêncio e esquecimentos também, né? Você passa a ter... Porque assim, a memória é seletiva, né? Você só lembra aquilo que te interessa. E tendo que enfrentar uma tensão forte entre a dor, a alegria, né? Então, a dor ela estabelece meio que uma proteção, né? De que eu tenho que guardar, ao mesmo tempo é como se ela fixasse a memória também, quer dizer, isso está em disputa o tempo todo, né? E sobretudo quando esses militantes eles estão articulados na memória do grupo. Então, como falar algo que vai prejudicar o grupo? Então é preferível esquecer, preferível silenciar. Eu devo silenciar para preservar a memória do grupo, né? Por exemplo, teve um caso muito famoso aqui no Ceará, que foi um assassinato de um comerciante na região de São Benedito. E interessante, como ainda hoje é meio que um tabu para a esquerda, né? Eu cheguei a entrevistar militantes da época, que eu perguntei, pô, mas como foi que aconteceu? O cara disse, não, eu não consigo dizer. Eu sei, mas eu não consigo dizer. Porque ao dizer implica em revelar segredos do grupo. Segredos que ainda podem ser importantes. Mas a ditadura acabou, não, mas eu não consigo falar, não consigo dizer.
né? Você vai ter aí um tipo de esquecimento. Vi situações, por exemplo, que o militante estava numa base de guerrilha e quando a polícia invadiu e tal, que foi preso, o caso da Helena Serra Azul, ela disse, olha, eu poderia me torturar, até me matar. Eu não me lembrava o local, como que um bloqueio na memória. Não me lembrava o local onde existiu aquela base de guerrilha, né? E vi situações em que, por exemplo, datas e tal, não é uma coisa tão relevante, é mais fácil esquecer isso. Por exemplo, quando eu entrevistei a Rosa Fonseca, que ela me relatava com detalhes a prisão dela, as torturas, né? E aí eu perguntava, Rosa, quando foi que isso aconteceu? Ela disse, foi mais ou menos antes do AI-5, mais ou menos 68, mais ou menos 69, 70. Porra, o AI-5 foi em 68. Como é que poderia ter sido antes? Foi em 69. Então, assim, a data não é o mais importante. Por outro lado, ela me contava com a riqueza enorme de detalhes aqueles acontecimentos, né? Então, veja bem, como você como pesquisador está lidando com o tempo, com o tempo quer dizer, presente, com a história recente, com os informantes vivos, e ao mesmo tempo tendo que analisar uma época que foi importantíssima na história do Brasil, na história brasileira. Por exemplo, 64, daqui a 2 anos, faz 50 anos do golpe, né? Vai coincidir com a Copa, você vai ter 50 anos do golpe. Agora mesmo, agora no 31 de março, houve conflito, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, quando alguns militares queriam comemorar o golpe. A galera protestou, mas tem que vocês vão comemorar um negócio desse aqui que matou gente, que esfolou, que torturou e tal. Enfim, eu acho que traz em questão, Castilé, uma coisa interessante, que é a gente pensar ainda a história como esse grande jogo de forças. A história é um jogo de força enorme, entendeu? E esse jogo de força, quem controla as regras domina, passa a sua versão, inventa até, né? Como que inventa a cultura, como que a história pode ser inventada também em dado momento. E se isso é repassado como verdade muitas vezes, pode ser a pior mentira, vai virar verdade, né? Entendeu? Então, essa disputa ela é importante a gente entender também isso, né? De não achar que o fato de você recuar no passado como quem acessa um arquivo. Você clicou aqui no computador, você abriu um arquivo. Não é isso. O passado é constantemente problematizado. E acho que muito mais, isso cada vez mais eu me convenço disso, que a força do presente, né? Quer dizer, são as necessidades do presente que faz com que o pesquisador se reporte ao passado, vá investigar o passado, vá forçar as extremidades, tá certo? Quer dizer, esse movimento genealógico de você forçar as extremidades, não para repetir uma lógica racional, né, uma história altamente organizada, mas acho que você força as extremidades para dizer o seguinte, é possível ver de um outro jeito. Não é um pedaço de pedra ou um arquivo morto, né? Porque por mais que eu recue, eu sempre teria a possibilidade de ver de um outro jeito, de trazer novos elementos, novos referenciais, as escolhas do pesquisador, né? Isso vai ser importante. O que cabe vai entrar muito nas escolhas que você vai fazer, da metodologia, das fontes, dos seus problemas de pesquisa, né? Tudo isso vai entrar em discussão. Então não é uma coisa morta, né? Então, Gerardo, quando você foi no passado para tentar entender um presente, ou seja, a partir da subjetividade dos seus anseios, da sua percepção daquela realidade, você foi numa história viva. História viva é essa que se encontra nas pessoas que lá estão, são os militantes. Como foi essa relação com esses militantes, Gerardo? Pai, veja bem, eu acho que o problema de qualquer pesquisa dessa natureza é você ter contato com o grupo que você está fazendo. Do mesmo jeito que eu tive problema aqui, eu tive problema no pós-doc fazer um trabalho sobre capoeira. Então, imagina eu ter que entrar em Salvador em 2002, nunca fui um exímio capoeirista, fazia uma maldadezinha, mas não era um tal, e tendo que encarar, então, quer dizer, como é que eu vou entrar para falar daquele grupo, né? Uma situação. Aqui, eu estou lidando com militantes, quer dizer, como é que eu vou me relacionar com esses grupos de militantes? Eu vim da militância também, então de algum modo eu já tinha contato, eu fui do movimento estudantil, né, no período de reconstrução, né, fui da comissão Pro-DCE, que ajudou a fundar o DCE da UES, tal. Então eu tinha alguma articulação já com
com a militância local, né? Então, de forma que acho que isso me facilitou o acesso a essas informações. Mas eu tive situação, por exemplo, em que o militante disse o seguinte: eu não quero falar, meu irmão. Eu não quero me lembrar disso. Eu não quero lembrar minha casa sendo invadida, meu marido sendo torturado. Por favor, não me ligue mais, não enche meu saco, vou chamar a polícia se você ficar me ligando. Né? Então você, como pesquisador, você se vê numa situação, porra, eu estou diante de uma fonte que é importantíssima, mas ele disse que não quer falar. Ele não quer dizer nada. E por mais que eu vá encher o saco dele, que eu quero aquele relato, não quero informar, ele não quer falar, meu irmão. E aí? Entendeu? Então, você às vezes se depara com essa coisa, né? Da mesma forma aqui, por exemplo, quando eu pesquisava o Besouro, eu tive a oportunidade de conhecer a irmã do Besouro. E aí era uma senhora, dona Dó, 94 anos. E era comum na região dizer assim, ela não fala nada, né? Adianta ser ela que ela não fala nada. Eu falei, deixa eu falar com ela, meu irmão, deixa eu tentar. Me diga menos onde é a casa. Depois de uns 3 ou 4 meses, os capellistas me disseram, ó, vou te levar, é aqui que ela mora, vai com você. Eu inventei uma história que eu estava querendo pesquisar, falar com as pessoas mais velhas da cidade e tal, e tal, e tal. Eu sei que ao final eu acabei coletando alguma informação, né, que foram riquíssimas, que foram... Então, isso é uma... assim, como você lida com a fonte oral, né? É por isso que às vezes quando eu pego alguns projetos de pesquisa, assim, vou fazer uma entrevista semi-estruturada. Eu falei, que porra é entrevista semi-estruturada? Tá entendendo? Quer dizer, é você trazer um roteirinho fechado e aplicar para o cara, responde isso aqui, responde... Entendeu? Na realidade, quando você está fazendo uma pesquisa sobre qualquer temática, que você está estudando aquilo ali, que você conhece aquilo ali, e que você está atrás de uma fonte que é importante, na verdade você vai dialogar com essa fonte, explorar essa fonte, e não trazer já umas perguntinhas fechadinhas e achar que ali vai resolver alguma coisa, né? Não vou por aí. Que dá um trabalho violento isso. Como, por exemplo, esse último portal que eu fiz agora foi a biografia de um preso que alfabetizou dentro da cadeia. Essa pesquisa começou, bichinho, para você ter uma ideia, começou em 99. Eu estou concluindo agora em 2012, 13 anos depois. 13 anos depois estou concluindo a pesquisa, que vinha guardada. Eu conheci esse cara... bem antes, porque eu conheci esse cara em 92. Fui entrevistar o cara em 99. Entrevista longa, passamos 2 meses conversando. Depois, na época da fita cassete. Gravadorzinho, fita cassete. Para transcrever aqui dava um trabalho desgraçado. No final eu tinha mais de ver uma porrada de fita cassete desse tamanho, tá entendendo? Depois que eu fiz a transcrição, eu tinha mais de 20 horas de fita gravada. Deu mais de 200 páginas de conversa, 200 laudas de conversa. Que eu vou limpar esse material todo. Deu um trabalho, passei uns 4, 5 anos fazendo isso. Ia lá encher o saco e voltava de novo. Né? Tentando publicar para o Demócrito Rocha, não conseguimos publicar. Além do problema ainda, que é sério, talvez para a história seja maior, para a educação é mais tranquilo isso. Que é quando, por exemplo, eu faço uma biografia de um vivo, como fica o problema da autoria. Quem é o autor? O cara está vivo, eu fiz com ele, eu faço sobre a tua vida, eu vou te entrevistar, quero te biografar. Você é importante em determinada área lá e tal, vou te biografar. Você está vivo, entendeu? Então, se você está vivo, você está pronto para contestar tudo, para refazer tudo, né? Quer dizer, fica aquela coisa, né? É como se fosse muito mais tranquilo falar das múmias do Egito. Pô, vou falar sobre a história do Egito, está lá. Mas mesmo assim eu tenho que problematizar. Mesmo assim isso está em questão. Agora, quando eu falo do vivo ou de uma história recente, o problema é muito maior. Muito maior. Tanto é que as biografias acabam na justiça aí, pô. Pega o processo o outro, não sei o quê, retira de circulação. Sobretudo as biografias feitas por jornalistas. Essas inúmeras biografias que saem todo dia. Algumas, enfim, saiu agora da Dilma, fizeram do Lula. O Bill Gates tem um bocado de biografias, né? Entendeu? Então, assim... Agora, diferente, por exemplo, de um trabalho, de uma biografia acadêmica. Por quê? Mesmo sendo uma biografia, eu tenho que ter um problema de pesquisa. Não adianta eu te biografar do ponto de vista... Eu tenho que ter um problema de pesquisa. Quando eu biografei esse preso, o que me interessava? Me interessava saber da vida dele como professor, dentro da cadeia. Né? Eu vou estudar a prática de escrita na cadeia, a parte da biografia do cara. Né? No caso do Besouro, quando eu faço trabalho sobre Besouro,
que foi um pós-doc na Bahia em 2002, está com 10 anos isso aqui, é um estudo de um justiceiro, de um capoeirista justiceiro, né? De um justiceiro que enfrentou a República Velha, morreu em 1924, tá? Nasceu provavelmente em 1900, morreu jovem, com 24 anos, 20 e poucos anos. E um cara que desafiou a República Velha, uma república que criminalizava a capoeira, que criminalizava a cultura negra, que desmantelava as rodas de candomblé, que desmantelava as rodas de capoeira, e que os caras tinham que enfrentar com o corpo aquilo ali, tinham que enfrentar na porrada, né? É como se tivesse que brigar todos os dias contra a República Velha. E Besouro vai fazer isso. Então, quer dizer, aquele bandido da República Velha, para os capoeiristas, ele é um herói, ele é uma referência, ele é um mito, né? Então você veja como isso é possível deslocar, né? Quer dizer, o bandido é como se você pudesse reintegrá-lo à história. Não mais como um bandido, mas como um herói. Como um cara que desafiou uma república, que era uma república extremamente autoritária, de cima para baixo, sem a participação de porra nenhuma, né? Uma república que veio para quebrar mesmo aqueles que eles consideravam como uma subcultura na visão deles, sobretudo a cultura negra. Então, como é que reagiram? Então, a história ela passa a ser tão importante aí, bicho, no sentido de que você tem essa possibilidade, né, de voltar ao passado, não para legitimar uma lógica perversa, não para legitimar uma linearidade, mas para dizer o seguinte: eu posso ver de um outro jeito, né? Eu posso problematizar, eu posso desnaturalizar essa ideia. Por que Besouro é bandido? Né? Por quê? Porque ele enfrentava os poderosos, porque ele enfrentava os usineiros de Santo Amaro, porque ele enfrentava a polícia, né? E tirava onda com a polícia mesmo, entendeu? Sacaneava mesmo, pegava o cap do cara, tapa na cabeça, obrigava o cara a beber copo de cachaça, né? Dava porrada na galera mesmo, e ele chegava e desafiava, né? Então, mas para a cultura negra ele é um herói, é um justiceiro, né? Então, assim, a história acaba sendo um campo riquíssimo, bicho, onde os problemas da vida humana, né, a maneira como as pessoas se inserem nas suas culturas, nas suas temporalidades, ela pode ser constantemente retomada. Depende de quê? Das necessidades do presente. É ela que vai te fazer isso, né? Ela diz: olha, eu tenho que estudar o maracatu. Lembra de sua tese de doutorado. Então, eu tenho que estudar o maracatu. É uma escolha que você faz. Você poderia estudar qualquer coisa, mas você resolveu estudar as congadas, o maracatu, a cultura popular, como é que essa cultura vai se inserir aqui na região, o que tem diferente do maracatu de Ceará para o maracatu de Pernambuco. Então, foram escolhas que você fez, que utilizou fontes que você achou mais adequadas, procedimentos metodológicos que você achou mais adequados para responder aquelas perguntas que fizeram parte do rol de questões do seu trabalho de doutoramento. Estou dizendo que eu conheço o seu trabalho de doutorado, né? Entendeu? Então, assim, são escolhas do pesquisador. Quer dizer, você como historiador fez suas escolhas, produziu, né, uma pesquisa de grande relevância para entender esses elementos aqui na região, né? Então... Gerardo, o que lhe levou a pesquisar Besouro, Cordão de Ouro, a capoeira justiceira? Irmão, eu fui capoeirista em dado momento, né? Você lembra disso, chegamos até a jogar algumas vezes juntos, como eu falei, nunca fui um grande capoeirista, então achei que a melhor forma de eu contribuir talvez fosse mais escrevendo do que dando pernada, né? Claro que se tiver uma roda eu ainda vou para dentro, né? Tô perto de 50 anos, mas ainda faço umas maldades, entendeu? Não tem problema, né? Sou 48 anos. Eu já digo que tem 50 porque, né, tá perto. 2014... 50 da ditadura, 50 anos vou fazer também. Nasci em 64, nasci em 64. O que acontece? Eu vinha pesquisando militante e tal e tal. Bicho, teve hora que encheu o saco. Sabe, eu não consigo pesquisar sem paixão, entendeu? Né? Você tem que estar apaixonado pelo que você está fazendo. E comecei a encher o saco de falar de militante, de falar de prisão, não sei o que e tal. Comecei a trabalhar com preso comum. Trabalhei no presídio feminino, né? Fiz pesquisa no presídio feminino, com mulheres homicidas, trabalhei com violência na escola e tal. Aí foi quando eu comecei a entrar em contato com a cultura negra. Como um belo dia eu recebi um aluno americano, um jovem antropólogo americano,
que vinha fazer um estudo sobre a literatura da seca. E eu estou na faculdade em Belo Horizonte, quando eu olho o cara gingando, todo desengonçado, o gringo gingando, ó meu irmão, todo torto, gingando, parecia que tinha engolido uma vassoura. Esquisito o gringo gingando. Falei, porra, se esse moleque pode fazer esse negócio, eu também posso, meu irmão. Eu vou aprender capoeira também. Vou pra capoeira. Aí comecei, né? E era massa, né? Você lembra, né? A gente tinha um grupo aqui, que todo dia tinha roda de capoeira, viajei em todo o campo, o grupo virou uma referência, né? E aí eu falei, não, mas eu preciso mais, eu quero entender o que é isso. Não só aprendendo a dar um AU, dar um martelo, soltar algum movimento, ou combinar movimentos. Eu vou fazer um pós-doutorado. A princípio, qual era a ideia? Era estudar a dança do bêbado na capoeira, que ainda hoje existe em algumas regiões do Recôncavo. E isso articulando com Nietzsche, com Dionísio, era uma viagem de trabalho. Cheguei na Bahia para fazer esse pós-doc, sem bolsa. A escola de teatro me recebeu muito bem, da Bahia, né, lá no Vale do Canela, supervisionado pelo professor Armindo Bião, que na época coordenava o programa de pós-graduação em artes cênicas, que eles juntam teatro e dança, né? E aí eu tive a dificuldade muito grande do contato com os mestres velhos da Bahia. Porque esses mestres velhos foram tão explorados, bicho, que todo mundo que chegava, eles achavam que estava também, que tinha o mesmo intuito. E eles queriam cobrar por tudo, mano. Para tirar uma foto eles queriam cobrar. Tudo eles queriam cobrar. Eu não tinha dinheiro, estava duro, estava sem bolsa na Bahia, com salário, o salário estava ruim. Falei, porra, meu irmão, tá difícil esse negócio aqui. Quando peguei um trabalho de um jovem, não lembro o nome dele, fazia um estudo das músicas na região do Acupe, que é uma cidade do Recôncavo da Bahia. E tinha muita música do besouro no meio dessa história. Muitas músicas do besouro. Quando eu comecei a ler o trabalho de Porfírio, eu fiquei encantado pela história do besouro. Porque eu já ouvi falar algumas coisas que vêm pela tradição oral na capoeira. Eu falei, eu estava desesperado, meu tempo estava acabando, eu estava duro, entendeu? Eu precisava fazer o trabalho. E não aguentava mais aquelas farras também no Pelourinho, meu irmão, estava pirado já. Eu falei, eu vou cair, vou para Santo Amaro. Vou ter uma mochila nas costas, uma câmera, não era câmera digital, bicho, era uma máquina analógica, bicho. Ruim pra caralho, foto preto e branco, tinha que revelar e tal. Toquei pra Santo Amaro. Falei, vou fazer o que em Santo Amaro agora? Eu sabia que o cara tinha nascido por lá. Eu falei, eu vou começar por onde? Vou começar pelas pessoas velhas da cidade. Me indicaram 2 pessoas, a princípio. Dona Canô, que é a mãe do Caetano Veloso, e Dona Zilda Painho, que diziam que era a historiadora da cidade. Era a mulher que estudava a cultura negra há mais de 50 anos e que só tinha 4ª série primária. Nunca tinha passado por universidade, não era historiadora de formação, mas a mulher tinha vários livros publicados sobre capoeira, sobre cultura negra e trabalho sobre besouro. Pequeno trabalho sobre besouro. Eu vou conversar com Dona Zilda Paim. E ela já me passou um monte de informações e tal e tal. Em seguida fui do grande oráculo da capoeira, que era o Fred Abreu. O Fred Abreu, ele reúne ainda hoje um dos maiores acervos do mundo sobre capoeira. Ele é do Instituto Mauá, não é historiador, é economista, não tem também muitas publicações, mas ele guarda um acervo enorme. E ele acabou me cedendo muitas coisas. Ele tinha manuscritos originais de Pastinha, de Noronha, de vários capoeiristas, ele tinha isso aí. E sobre besouro, cara, a primeira coisa que a gente diz, não tem nada, nenhum documento sobre esse cara. Eu tentei em vários lugares. Igreja, não tinha nada. Cemitério, não tinha nada. O fórum da cidade, não tinha nada. Não tinha nada sobre o cara. Quando eu vi, porra, esse arquivo aqui de Santo Amaro, a dizer, não vale esse arquivo, porque é o seguinte, deu umas enchentes aí, levou tudo. Não tem porra nenhuma aí. Não tem nada. A última enchente botei no teto. Isso aqui é um depósito de coisa velha. E eu estava tão desesperado. Eu vou assim mesmo, eu vou lá nesse arquivo, eu quero ver o que tem nesse arquivo. Primeiro, eu sabia que o cara tinha morrido em 24, né? Quando eu chego no arquivo, o cara quer me empurrar e inventar. Eu falei, mas como inventar? O cara era um negro, capoeirista, bandido. Como é que esse cara ganhou? Herança de quê? Não tem herança. Eu quero pegar os processos, meu irmão. Eu quero os processos. Primeira página que eu avistei, o processo de 12 a 27. Falei, cara, se não tiver aqui, meu amigo... Porque veja o que acontecia. A fonte oral não era suficiente.
O cara tinha morrido em 24, né? Contemporâneos dele estava tudo papocado, com exceção de Dona Zilda Paim e Dona Canoa. Familiares todos mortos, com exceção de Dona Adó, que era irmã, mas foi criado com outra família, que, segundo todos, não dizia nada sobre Besouro. Documentos, não tinha coisa nenhuma. E aí, quando eu vou nessa pasta, que eu começo a remeter, praticamente, quando eu vi a pasta, eu pulei, eu quero essa pasta aqui, meu irmão. E parece que o arquivista segurava esse documento. Às vezes dá a entender um pouco isso, que ele não queria, talvez já soubesse, não queria passar para a galera o documento. Que eu caio em cima, que eu começo a remexer, ele aqui olhando, ele em pé, né? Eu com as luvas aqui, quando eu estou remexendo aqui o documento, que eu vejo um processo. E tinha lá o nome do cara, Manuel Henrique Pereira, vírgula, vulgo Besouro. Eu falei, porra, é isso aqui, meu amigo, é isso aqui que eu quero. Aí eu bati no documento, separo o documento, a luva suava, bicho, né? Quando eu começo a remexer o documento, que era uma coisa banal, o cara deu uma facada no outro aí, uma coisa besta. Ele arrancou o dedo do outro, o cara queria passar, ele não queria, ele brigou com o cara, arrancou o dedo, o cara processou ele. Era banal por um monte de coisa que ele fazia, né? Como é que se dá a relação educação, produção, história, conhecimento, história, problematização e a sociedade, o público como um todo? Pois é, cara, a dificuldade é grande, Castilé. Na área de história, mais ainda, porque assim, você sabe muito bem, né, que uma coisa é o cara dar aula de ensino médio, sei lá, ou mesmo ensino básico de história, né? Pegando os manuais, os manuais didáticos, livro didático, né? E dando aquela passagem zona gigantesca pela vida, né? Outra coisa é quando o cara vai se deter a uma questão, a um problema de pesquisa. Então, o que é muito restrito. Então, uma coisa é, por exemplo, a tua formação básica como historiador, né? Aqui na Universidade Federal do Ceará. Outra coisa é tu pegar, por exemplo, a tua pesquisa de mestrado e a tua pesquisa de doutorado, que já é uma área muito específica, né? Bem, para isso ser divulgado, na academia já é difícil. Para chegar na escola, aí é que o negócio fica difícil mesmo, né? Quando é que os alunos, por exemplo, no ensino médio vão ter acesso, vão saber o que é o maracatu, por exemplo. Saber o que é uma congada, né? Vão saber quando disso, quando é que isso vai chegar. Então, isso pode demorar, né? Isso pode ter uma distância enorme, enquanto as pesquisas continuam. Então, na área de humanas, isso acaba sendo muito mais lento. A divulgação e até o impacto. O impacto de um livro pode ocorrer, sei lá, daqui a 10, 20, 30 anos. Ao passo que talvez uma pesquisa na área sei lá, de biologia ou das ciências duras, da física e tal, ela pode ter um impacto muito mais rápido, dependendo do que se faça, né? Espero que tenham gostado da nossa entrevista de hoje e não deixem de assistir ao nosso próximo programa aqui no endereço eletrônico facebook.com/portal Interaja. Tchau!